José pagou um preço muito alto por sua fidelidade a Deus. Porém, sua história não terminou na prisão, nem poderia terminar. Na prisão, depois de interpretar alguns dos sonhos dos presos que ali estavam, José foi posto diante do faraó com a missão de interpretar os sonhos que tanto perturbavam o rei do Egito. Ali, diante do homem mais importante da terra naquele momento, depois de ser indagado sobre sua habilidade e precisão na interpretação de sonhos, José não usou de palavras que exaltassem seu ego. Pelo contrário, José honrou a Deus na presença daquele soberano sem nenhum temor ou constrangimento. Respondeu-lhe José: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Gênesis capítulo 41, verso 16. Para José, os sonhos de faraó revelavam o que Deus estava prestes a fazer na terra. José, no entanto, não pediu ao faraó que acreditasse no seu Deus. Em vez disso, a resposta imediata de José foi a ação. O jovem hebreu, por todo o tempo que passou na prisão, não perdeu sua comunhão com Deus. Ele não se aproveitou das oportunidades que teve para se autopromover ou para amenizar seu sofrimento. José honrara a Deus acima de tudo e tinha uma forma peculiar de analisar os fatos que aconteceram em sua vida. Dada a interpretação ao faraó, José ousou aconselhar a nomear um homem sábio que construísse celeiros e recolhesse nele 1/5 de toda a produção anual ao longo dos 7 anos bons que viriam. Analisados os fatos, o rei viu que em todo o seu reino não havia homem capacitado para realizar tal façanha. Mas diante dele estava um jovem hebreu, homem justo e temente a Deus, que possivelmente era o único capaz de realizar tal façanha. Afinal, a interpretação e o conselho vieram dele próprio. Então disse o rei a seus conselheiros: "Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino?" Em seguida disse a José: "Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Entrego a você agora todo o comando da terra do Egito." Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Disse ainda o faraó a José: "Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito." O faraó deu nome a José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenote. Gênesis capítulo 41, verso 41 a 45. A interpretação mais popular entre os estudiosos é que o nome Zafenate-Paneia significa Deus fala e ele vive. Uma variação dessa interpretação diz que o nome significa Deus disse, ele virá. Alguns intérpretes judeus sugerem que este nome significa o revelador de segredos. Outros, por sua vez, defendem que o significado do nome Zafenate-Paneia estava relacionado à função que foi designada a José no Egito. Dessa forma, indicam que o provável significado do nome egípcio é aquele que alimenta a terra dos vivos. Outras sugestões também incluem: é este que vive, o cabeça da sagrada sociedade de mágicos. O fato de não haver um verdadeiro significado do nome Zafenate-Paneia não é muito importante, pois o importante é entender o contexto em que esse nome foi dado a José. Assim, o faraó indicou José para assumir o comando, não apenas porque estivesse interpretado corretamente seus sonhos ou revelado o futuro problema da terra, mas sim porque tinha uma solução para esse problema,
e porque o seu conselho agradou o monarca. A escolha de Faraó parece ter sido mais pragmativa do que religiosa. E ainda, ele reconheceu que a presença do Espírito de Deus estava em José, e foi por ele qualificado como sendo ajuizado e sábio, expressão que caracteriza a sabedoria que Deus dá. Todos os detalhes relatados no texto bíblico se encaixam na situação histórica do Egito naquela época. Politicamente, o fato de Faraó ter nomeado José como governador não era incomum no Antigo Egito, onde foram atestados casos semelhantes. Então aconteceu que os 7 anos seguintes foram de abundância de tal forma que a produção de grãos se estendeu além das medidas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Gênesis capítulo 41, verso 49. A comparação que diz, como a areia do mar, revela que essa é uma bênção de Deus. José repetiu pessoalmente essa bênção em sua fecundidade, uma coincidência que evidenciou a presença de Deus por trás dos dois fenômenos. Os nomes dos filhos de José mostravam a providência divina em sua vida, que transformou a memória da dor em alegria, Manassés, e a antiga aflição em bênção, Efraim. Que exemplo poderoso de como Deus transformou algo ruim em algo muito bom. Na lição de amanhã, veremos como os irmãos de José se apresentou a ele e como os sonhos que José teve enquanto estava com seu pai estavam enfim se tornando em realidade. Que Deus os abençoe e até a próxima.